Olá, mais um episódio do nosso Walkcast, o podcast Portal Correio. Hoje vamos falar de um assunto que vem dominando as rodas de conversa entre os cachoeirenses desde que foi anunciado o feriadão de Natal na Prefeitura de Cachoeira do Sul. É claro que isso acabou repercutindo e repercutindo negativamente para com a população. A comunidade em geral vem mostrando-se indignada com essa medida. Afinal de contas, são vários dias desse feriadão, 6 dias no total, nessa folga, entre aspas, para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. E assim que foi anunciada essa medida, essa decisão, logo as redes sociais foram tomadas, as rodas de conversa por Cachoeira do Sul também, com o mesmo assunto, fora que vários departamentos, setores, a própria prefeitura acabaram registrando movimentação do lado de fora, mas sem o atendimento desejado por aqueles moradores de Cachoeira do Sul que procuraram esses locais. E óbvio que essa enxurrada de críticas, ela permanece e vai durar ainda durante um tempo, em especial nessa reta final do ano. E isso não tem ligação simplesmente com a medida em si, com esse feriadão prolongado, por assim dizer. É na verdade parece mais uma gota que fez todo o copo derramar, né? Porque já existia uma percepção, um entendimento, uma impressão por parte da comunidade em relação a uma cidade que não estava andando. Desde as eleições, especialmente, a prefeitura, isso na percepção da comunidade, não estava mais atuando com afinco, não se percebia Caxias do Sul se movimentando. Então existia uma impressão de abandono da cidade, numa espera pela troca de comando da administração pública. Ou seja, até se dizia isso em algumas conversas, que quem esperava mais o 1º de janeiro não era o prefeito eleito Leandro Balardim, e sim a Ângela Chu, e a prefeita e a sua equipe. Isso uma forma de brincadeira nas rodas de conversa, mas fruto saldo dessa percepção geral de um certo afastamento por parte da prefeitura em relação aos serviços em Caxias do Sul. E ainda mais quando você soma isso a esse feriadão prolongado, as críticas foram inevitáveis. Então me parece que as reclamações não são especificamente para o feriadão. É claro que muita gente veio procurar serviço, não encontrou, algumas pessoas acabaram se decepcionando, outras indignadas, ao procurarem atendimento e não encontrarem nos diversos setores da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Só que isso não fica fora de um contexto, está dentro desse contexto, essa percepção geral de abandono da Prefeitura para com a cidade. Se nós estivéssemos com uma cidade que você olhasse para o lado e visse muito trabalho sendo realizado, a cidade que estivesse adequada, as ruas adequadas, infraestrutura adequada, se a gente percebesse equipes e mais equipes trabalhando, nada faltando em Cachoeira do Sul, tudo alinhado, bem possivelmente essa medida de feriadão no Natal, mesmo que fosse na reta final de um governo que vai ser trocado, ainda assim o nível de críticas não seria esse, bem possivelmente. Só que essa medida ela acontece quando o contrário disso vem sendo percebido. Ou seja, uma cidade que aparenta estar abandonada, poucos serviços ou quase nada se percebe. A questão de reta final de mandato, em que aparenta na verdade que está todo mundo de férias há muito tempo, e essa é uma percepção da comunidade.
né? A gente percebe isso conversando com a comunidade. Mensagens que chegam até a redação dando conta dessa impressão de que tudo foi largado, se esperando justamente a mudança de governo. Então, quando você junta essa medida com as últimas semanas, especialmente, em que essa impressão vem tomando cada vez mais potência, cada vez mais força, e justamente essa medida com esse feriadão de Natal, ou seja, numa época de fim de ano, virada de gestão, é claro que as críticas pareciam ser inevitáveis, como foram. E também é preciso dizer que assim que se toma essa medida, já se sabe que ela vai repercutir negativamente. Então, não parece que isso incomodou quem tomou a medida. Não era algo que faria travar a tomada dessa decisão ou não. Então, é uma avaliação popular que é entendível, né? A população paga os seus impostos, espera ter serviços à disposição, e quando ela olha para o lado e vê uma cidade que tem tanto que se fazer e a prefeitura fazendo feriadão, obviamente ela tem tendência a criticar, a reclamar. Resta mais uma vez ao caxerense esperar, esperar, esperar. E depois não sabe por que o caxerense parece não gostar da sua própria cidade, e aquela fala de sempre de que em Cachoeira nada dá certo, nada vai para frente. Existem algumas questões que parecem mais fomentar essa postura negativa e negativista do cachoeirense em relação a si mesmo, infelizmente. Mas vamos torcer para que isso possa mudar e as próximas gerações possam carregar a melhor impressão sobre a nossa cidade, porque é preciso ter fé nessa próxima geração, já que a nossa parece que falhou. Esse é o episódio de hoje do nosso Okcast, podcast Portal Correio. Peço a sua avaliação, a sua análise, a sua opinião e também sugestão de pauta para o nosso próximo episódio. E eu já estou te aguardando por lá. Um abraço, valeu!